Hoje é o dia do Senhor, dia santo e de louvor, que nos faz celebrar a criação. Nesse dia quero descansar dos pesares do viver, e ao Senhor quero adorar, que o santo sábado nos deu, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. A semana se passou, quão ansioso eu estou, e feliz quero adorar, que o santo sábado chegou, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. Santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do teu amor. É com esse lindo louvor, hoje é o dia do Senhor, que nós damos abertura a mais um culto neste santo sábado do Senhor. Que alegria é para todos nós, para mim, a nossa equipe de produção, nós estarmos entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar, aonde quer que você esteja, com mais um culto, a nossa escola bíblica, a escola sabatina, e depois o nosso culto divino com a mensagem da palavra de Deus. Desejamos que o Espírito Santo possa estar com você, abençoando a sua vida, a vida da sua família, e que todos juntos possamos desfrutar das ricas bênçãos de Deus. Para a nossa reflexão e oração, vamos meditar na palavra de Deus, num importante texto, aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 5, que diz assim: E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento nós vamos nos ajoelhar e, se você puder se ajoelhar ou mentalmente entre em reverência e vamos orar ao Senhor. Querido Deus,
Amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos, pela tua proteção, pelo teu cuidado e por esta oportunidade de darmos início a mais um culto ao nosso Deus. Desejamos que o teu Santo Espírito possa estar conosco. Abençoe os nossos internautas para que também recebam as tuas bênçãos nesse dia. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Tirou-me de uma cova, de um poço de de uma rocha, e nesse mesmo instante me deu nova chance e guiou meus passos ao porto seguro. Esperei com paciência no Senhor, para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Não há ninguém igual a ti, não há igual a ti, não há ninguém igual a ti. Coisas por mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Agradecemos ao Grupo Identidade Musical por esse belo hino, essa bela apresentação, Salmo 40, para abençoar a sua vida espiritual. E a você que está entrando agora no nosso culto, neste Santo Sábado do Senhor, mais uma vez você é bem-vindo a estar conosco. E vamos começar compartilhando a verdade presente, compartilhando o Evangelho eterno. Não se esqueça de dar o seu like é muito importante para que o YouTube espalhe o nosso conteúdo. Não se esqueça de compartilhar o link dessa transmissão para que mais vidas sejam abençoadas. Quanto mais pessoas você espalhar, mais almas vão conhecer o Senhor Jesus Cristo. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E nós chegamos agora em um momento muito especial, que é a nossa lição do dia, a nossa lição da escola bíblica. E hoje nós temos um tema muito sugestivo na nossa lição, que nós já estudamos durante a semana: pureza em uma época corrupta. E para apresentar a nossa lição do dia, temos a alegria de ter conosco o nosso querido irmão Márcio Vicente, estudante da Bíblia,
pesquisador, e ele é o diretor do departamento missionário da igreja sede aqui de Ji-Paraná, em Rondônia. E ele, neste momento, vai compartilhar conosco a palavra de Deus. É com você, irmão Márcio. Feliz sábado, meus prezados. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com os irmãos, com os amigos que nos assistem pela internet. E hoje uma lição bastante importante, né? Tratando do tema pureza em uma época corrupta. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. A situação moral da sociedade, do povo, cada dia se deteriora mais e mais. E Deus nos chama para a santificação, Deus nos chama para a pureza, e essa lição, ela vem trazendo este tema muito importante para nós, e nós vamos discorrer, nos poucos minutos que se seguem, a respeito desse tema. O verso áureo diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Irmãos, esse texto está escrito em Tito, capítulo 1, o verso 15. Todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Nós precisamos ser puros de coração. Só assim nós veremos as coisas como Deus vê. E nós vemos aqui o pensamento seguinte que diz: poderíamos evitar muitos males se fôssemos cautelosos, reservados e evitássemos liberdades indevidas, recusando atenções inadequadas, mantendo assim um elevado padrão moral e um comportamento digno. Então, meus prezados, vejam o conselho da palavra de Deus. Nós poderíamos evitar muitos males se nós fôssemos cautelosos. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Devemos evitar a aparência do mal. Vamos ao primeiro tópico sobre este importante assunto. Vem falando aqui, vigiando a nossa atitude. Irmãos, é fato que nós precisamos nos vigiar. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, tendente ao pecado. Nós precisamos estar atentos para não cairmos em tentação. E aqui nos traz o primeiro exemplo aqui, da irmã de Moisés. Lembra do nome da irmã de Moisés? Miriam, né? Como Deus puniu a irmã de Moisés por inveja, e como isso também é uma advertência para nós hoje. Irmãos, a inveja é um pecado muito grave e que habita no coração de muitas pessoas, inclusive pessoas da igreja. É um pecado assim, inconfessável, né? Você não vê ninguém dizendo assim: olha, eu tenho uma dificuldade na minha vida, eu sou uma pessoa muito invejosa. Você já viu alguém se confessar ser invejoso? Não. É muito raro esse tipo de sinceridade. E aqui nós vemos que Miriam e Arão falaram contra Moisés, porque Moisés tinha se casado com uma mulher, aqui diz Cusita, é uma mulher de pele negra, uma mulher africana. Aqui nós vemos o racismo, né? Aqui um caso bíblico. Falou contra Moisés e o Senhor ouviu e Deus não gostou. Deus repreendeu a Miriam através de uma doença, que na época era uma doença terrível, a lepra. E Deus teve que interceder. Aliás, Moisés teve que interceder diante de Deus por sua irmã, depois dela mostrar arrependimento. E aqui na nota tem um trechinho que diz assim: se Deus não tivesse repreendido de forma significativa a inveja e a insatisfação de Miriam, isso teria produzido um grande mal. A inveja é uma das características mais satânicas do coração humano e uma das mais nocivas em seus efeitos. A inveja destrói família, a inveja destrói a igreja. Uma igreja em que tem irmãos invejosos é uma igreja desunida, é uma igreja que está sempre brigando, porque se revela no coração das pessoas o orgulho, a inveja. Foi a inveja que originou o pecado lá no céu, quando Satanás invejou a posição de Cristo. E a inveja continua a trazer grande mal hoje.
E a inveja é que faz levar as pessoas a falar mal uns dos outros, né? A Miriam falou mal de Moisés porque tinha inveja da sua posição. Muito nós poderíamos falar a mais sobre esse tema, mas vamos ao outro tópico, presunção. Como Deus adverte contra os arrogantes que se orgulham de seus desejos, especialmente se tentam se infiltrar entre o seu povo. Irmãos, como Deus adverte contra a advertência. E aqui, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 11 a 13, ele fala, entre outras coisas, ele fala assim: estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nodas são eles e máculas, deleitando em seus enganos, quando se banqueteiam conosco. Viu quantas características falou aqui? São como animais irracionais que seguem o seu instinto, seguem a sua natureza. São pessoas incontroláveis, pessoas que fazem coisas que desagradam a Deus, blasfemam, né? Aqui diz que gosta de banquetear, ou seja, são intemperantes, gosta do galardão da injustiça. Mas o pior é quando essas pessoas se infiltram, irmãos, no meio do povo de Deus. E Deus, ele repreende com veemência esse tipo de pecado. Aqui fala da nota do poder enfeitiçante de Satanás, que controla uma pessoa e ela se esquece de Deus, e o ser humano, cheio de motivos corruptos, é exaltado. E aqui vai falando mais e mais sobre isso, né? Quando a pessoa se entrega à presunção, ela fica cega, ela é guiada totalmente por Satanás. E essas pessoas, elas não têm freio para aquilo que elas querem seguir. A pergunta B vem falando aqui: no que devemos nos concentrar ao enfrentarmos tais perigos? Irmãos, no que nós devemos concentrar? Olha o pensamento que o profeta Isaías diz aqui. Eu não vou ler todo o verso, mas olha, ele diz assim, ó: ouvi-me vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. O que nós devemos contemplar? A lei do Senhor. É por isso que o Salmo, capítulo 1, o salmista fala que o justo medita na lei de Deus de dia e de noite. É nisto que nós devemos se concentrar. Quem é puro se concentra em coisas puras. Não devemos nos concentrar no pecado, nas histórias de pecados. Não devemos ficar atraídos por isso. Nós devemos nos concentrar na lei de Deus. A lei de Deus, ela é uma barreira contra o pecado. Vamos ao terceiro tópico, então, responsáveis pela luz maior. E a primeira pergunta vem dizendo: como a inspiração descreve o destino dos predadores que buscam desonrar o povo de Deus? Um animal predador é um animal que ataca, um animal que destrói, um animal que tira a vida de outro animal para comer. Mas aqui está falando no sentido figurado, no sentido pecaminoso. Veja o que diz o apóstolo Pedro: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Olha só quantos pecados aqui, né? Olhos cheios de adultério. Jesus falou, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? E no Sermão da Montanha, Cristo diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou no seu coração com ela. Então, essa expressão aqui quer dizer olhos cheios de adultério. Talvez a pessoa não pratica o pecado em si, mas os seus olhos, a sua mente se demora nesse tipo de impureza. E aqui fala também que são almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. A pessoa gosta do dinheiro, a pessoa ama o dinheiro, ama o ganho, são mercenários. Esse tipo de gente, irmãos, são predadores na igreja. Eles entram na igreja para destruir
as almas. E nós devemos nos prevenir contra isto. A irmã White, ela diz aqui num trecho da nota: como embaixatriz de Cristo, rogo a vocês que alegam crer na verdade presente, que prontamente rejeitem qualquer aproximação da impureza e abandonem a companhia dos que promovem sugestões impuras. Odeiem esses pecados degradantes com mais intenso ódio. Então, nós devemos nos afastar das pessoas com esse tipo de característica. A pergunta B fala: cite um perigo específico para aqueles que afirmam ter maior luz. Perigo para nós, irmãos, que nós afirmamos ter grande luz, né? Aqui não está falando do ímpio, não está falando das pessoas que estão seguindo o curso deste mundo. Está falando de nós. O maior perigo, irmãos, é a gente pregar uma coisa e fazer outra. Esse é o maior perigo. Pregar é até fácil. Agora, viver aquilo que você prega é que é complicado, né? Aqui diz: tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão? Então, irmãos, veja o maior perigo que corre o crente nesta mensagem que nós conhecemos. Aqui diz, olha essa frase aqui, ó. A mensagem mais solene já entregue aos mortais foi confiada a este povo, e eles podem ter uma influência poderosa se forem santificados por ela. Eles alegam estar sobre a elevada plataforma da verdade eterna e afirmam guardar todos os mandamentos de Deus. Porém, se estão entregues ao pecado, se têm cometido fornicação e adultério, esse crime é 10 vezes maior que o das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus como obrigatória para eles. Então, quando nós que conhecemos esta luz, cometemos esse tipo de pecado, fornicação, adultério, aqui, aos olhos de Deus, é considerado um crime 10 vezes maior do que as pessoas que não conhecem a luz. Olha aqui, que pensamento terrível para cada um de nós. Agora, vamos ao outro tópico. É hora de renunciar aos nossos pecados favoritos. Irmãos, cada um de nós tem uma fraqueza, cada um de nós tem um pecado favorito. E nós precisamos abandonar este pecado, se nós queremos ser salvos. Cristo veio nos salvar dos nossos pecados, não em nossos pecados. E aqui diz, a quem seremos comparados se insistirmos em nos entregar a qualquer hábito pecaminoso? E por quê? Aqui é comparado a Balaão, profeta Balaão, que já tinha sido um profeta de Deus, por acariciar um pecado. Qual o pecado que ele acariciava? O pecado da ganância. Ele foi cada vez mais se afastando de Deus, até o ponto dele aceitar o prêmio da injustiça para servir os inimigos de Deus do que a Deus. E nós vemos o perigo que ele caiu. Ele chegou ao ponto de aconselhar aos moabitas que colocasse tropeço ao povo de Israel, para que o povo de Israel adorasse outros deuses e se prostituíssem. E isso foi que levou à destruição final de Balaão. A pergunta B fala: a que perigo estão expostos os que alegam ter maior luz? Uma pergunta semelhante a que nós já respondemos, né? Que é o perigo de nós pregarmos uma coisa e fazer outra. Este é o perigo, irmãos. E fazendo assim, nós nos tornamos cegos, guiando outros cegos. Deus não pode trabalhar através daqueles que não vivem a mensagem que prega. Nós precisamos viver de acordo com a mensagem que nós conhecemos. Por fim, o último tópico: abençoado pela reprovação. Explique a escolha que temos. Irmãos, a liberdade, ela é muito boa quando ela não se torna libertinagem. Nós precisamos usar a liberdade que Deus nos deu para tomar boas decisões.
Aqueles que vivem num pecado, eles falam assim, eu faço isso, aquilo outro, porque eu sou livre, eu não quero estar preso a regras, eu não quero estar preso a este caminho, esta igreja, que proíbe tudo, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E eles acham que isso é liberdade. Mas aqui, o apóstolo Pedro fala que prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque quem alguém é vencido, de tal faz-se também servos. Eles são escravos do pecado, não são livres como pensam ser. E a caminho para a vida é o daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Irmãos, muitas vezes ser repreendido é ruim, a gente fica chateado, a gente fica triste, mas a repreensão, ela é boa quando você segue a repreensão e você volta para o caminho de Deus. O justo pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Deus, ele está sempre pronto a perdoar qualquer pecado que nós tenhamos cometido. Mas uma coisa que Deus não aceita é o pecado da hipocrisia. É você professar uma fé e não viver de acordo com a fé que você prega. É você professar ser uma pessoa que obedece à lei de Deus e nos seus atos, nas suas ações, você não está vivendo de acordo à luz que você prega. E isto não pode acontecer de forma alguma, irmãos. Nós precisamos resistir pelo poder transformador da graça, para que esses desejos egoístas e pecaminosos que nós temos no nosso coração, que brotam tão naturalmente, possam ser erradicados pela graça de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado, irmão Márcio Vicente, por tão importante explanação, com bastante profundidade. Que Deus possa abençoar os nossos queridos internautas, que as ricas bênçãos dos céus possam estar sobre a sua vida e a vida da sua família. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde nós podemos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. E esse é o momento voluntário, onde nós ofertamos ao Senhor. Você pode cooperar com a causa de Deus através da sua oferta voluntária, através do seu dízimo, através da sua primícia. Nós estamos aqui falando direto de Rondônia. Nossa associação, a nossa igreja, ela administra Rondônia e Acre. Somos um campo muito extenso e a sua ajuda, através das suas ofertas, suas primícias, os dízimos, é muito importante para a obra do Evangelho prosseguir. E isso é algo voluntário, é algo do coração. Se Deus tocou o seu coração, você pode ofertar ao Senhor neste momento. Nós vamos ouvir um hino de louvor. Qual é o hino, produção? Ministério de Louvor vai cantar então o hino Entrega Total. Vai aparecer o QR Code aí na sua tela e também a chave Pix. E aí você escolhe a melhor maneira de ofertar ao Senhor. Vamos louvar a Deus agora. Procuraste, Senhor, por mim, com teus braços envolveste-me, ó Senhor, outra vez. Deus é fiel. Quando as lágrimas vêm de aflição e de dor, há um Deus fiel,
a mim. Quando a força faltar, minha voz não canta, seu amor me envolve assim. Senhor, és fiel a mim nos momentos difíceis, presente está. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta: como pode me amar, divino mestre, fiel a mim. Quando às vezes falhei, por quanto tempo nem orei, ó Senhor, esperaste por mim. Os dias bons desperdicei e distante eu andei, mesmo assim foste fiel a mim. Procuraste, Senhor, por mim. Com teus braços envolveste-me, ó Senhor, outra vez. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta: como pode me amar, divino mestre, és fiel, Agradecemos a você que cooperou com a causa de Deus através da sua oferta voluntária. Que Deus possa te abençoar ricamente e nós possamos usar os nossos recursos dados por nosso Deus para a propagação do Evangelho eterno. Ainda existem, de acordo com as pesquisas, 27 milhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar
de Jesus. Sabe o que é isso? Por isso que a nossa participação na obra evangélica é muito importante. Chegamos agora a um momento muito especial, que são os Minutos da Saúde, com o nosso querido irmão Heleno Vitoraz, que é o diretor do Departamento de Saúde da nossa associação, que abrange Rondônia e Acre. É com você, irmão Heleno. Olá, bom dia, irmãos. Nesta série Minuto Saúde, temos apresentado sempre os benefícios de uma fruta, de uma planta, de uma hortaliça. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da hortelã e do alecrim. São plantinhas que você pode ter na sua casa. E eu vou fazer uma demonstração prática aqui agora. Para quem não conhece o hortelã, isso é uma plantinha que você pode cultivar na sua casa. Se você mora num apartamento, lá nas alturas, você pode plantá-lo em um chachim, em um canteirinho, em um vaso, em um balde. Isso aqui tem muitos valores medicinais, terapêuticos. Você pode ter uma mini farmácia verde na sua casa. Você não está sentindo o cheiro, mas isso está cheiroso demais. Aqui está o ambiente, aqui está agradável, com o cheiro de uma simples plantinha que tem muitas utilidades medicinais. A hortelã, ela tem ação anti-inflamatória, por ser depurativa. Você sabia que todo o processo inflamatório é um meio sábio da natureza, que Deus colocou em nosso corpo, para expurgar, para corrigir uma agressão física. E a hortelã tem esses benefícios de ajudar a depurar, a limpar, por isso é anti-inflamatória. Ela tem efeitos digestivos. Se você comeu aí um excesso, ou comeu algo mais pesado, você pode tomar um chá do alecrim sem açúcar, viu? Isso vai ajudar o processo digestivos, porque no chá ela libera taninos, alcaloides, e que tem essa ação digestiva. Ela ajuda também a desinchar o corpo, viu? A hortelã trata de desconforto abdominal. Se você está meio demorando a digestão, meio empachado aí, pode-se fazer o chá das folhas ou usá-la em sucos detox. Por exemplo, uma batida de abacaxi com limão e hortelã é um suco saboroso, excelente e muito bom para o estômago e para outras coisas. As folhas também são calmantes, são sedativas. Pode-se fazer um chá por infusão. Você sabe o que é infusão? Aquece a água até ferver e depois que ela ferver, você verte ela, despeja ela sobre as folhas da hortelã. Ela tem efeitos também analgésicos para tirar dores. Ela é relaxante dos músculos do estômago e do intestino. Por isso que traz um conforto abdominal, né? Ela tem a ação antigripal também, a hortelã. Ela é boa para o cérebro, pois libera a dopamina, que é o neurotransmissor da satisfação, da alegria, da felicidade. Ela combate o mau hálito. Já pensou? Hortelã, um chazinho de hortelã. Ela é boa também, é indicada para cólicas menstruais, cólicas intestinais e gases no intestino. Dor de cabeça e concentração. Ela é boa também para acalmar o estresse, a ansiedade. Ela protege as células saudáveis do nosso organismo, ela é contra os radicais livres, né? Evitando o desenvolvimento de células tumorais, células cancerígenas, por isso previne o câncer. E o benefício que eu quero falar agora da hortelã, ela é vermífuga. Ela tem um óxido piperitona, que o verme não gosta dessa substância. Então, combate também vermes intestinais. Agora eu quero mostrar para você uma outra plantinha.
Aqui está. O alecrim. Alecrim. Nossa, que cheiro agradável, que cheiro gostoso. Você não está sentindo. Mas olha, muito cheiroso o alecrim. Ter isso aqui num jarro, na sua sala, já é muito agradável. Agora veja os benefícios do alecrim. Ele é antidepressivo, porque ele libera a serotonina. Ele é também digestivo. Ele regula a modulação do ácido clorídrico do estômago, equilibrando o pH, e aí ajuda no processo digestivo. Ele é diurético, favorece a micção, porque ele faz uma limpeza nefrótica, ele limpa os néfrons, que são as partes funcionais do rim, né? E ele é um desintoxicante do fígado, o alecrim. Se você está com o fígado aí meio inchado, assim ele ajuda também a destruir a esteatose hepática, que é aquela gordura que envolve o fígado, né? Previne doenças cardiovasculares, por ser rico em flavonoides. Ele é bom para dor de cabeça, ativa a circulação do sangue, e para quem tem problemas de retenção de líquido, ele é altamente diurético. Portanto, vamos, irmãos, aprender a usar estes remédios que Deus deixou na natureza e que você pode ter em sua casa e ser muito beneficiado com eles. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Obrigado, irmão Heleno, pelos minutos de saúde e possamos cuidar do nosso maior patrimônio, que é o templo do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao momento mais importante do nosso culto e nesse momento nós iremos estudar a palavra de Deus. Hoje não vamos mostrar os textos na tela. Queremos que você na sua casa pegue a sua Bíblia ou use o seu celular ou tablet, qualquer aparelho para acompanhar os textos bíblicos. Assim a gente absorve melhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: firmeza na liderança. Não queremos não só falar aos nossos missionários, pastores, mas também aos líderes locais. As igrejas locais têm a sua liderança, tem o ancião local, o dirigente, diretor missionário, todos que compõem a liderança da igreja local também têm a sua participação na obra de Deus. Bem, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus os libertou de muitas coisas ruins que os estavam atrapalhando a prosseguir na caminhada rumo ao céu. Deus alertou contra algumas práticas, contra a cultura e contra os costumes do Egito. Para nós entendermos melhor tudo isso, vamos abrir nossas Bíblias no terceiro livro de Moisés, que é o livro de Levítico. Vamos ler Levítico capítulo 18, a partir do primeiro verso. Levítico capítulo 18, a partir do primeiro verso, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, em primeiro lugar, Deus se identifica como o Rei do Universo. Não é Moisés que está falando, não é Arão, e sim Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Deus aqui deixa muito claro que o seu povo
não devia seguir os costumes do Egito. Tem uma parte aqui muito importante de algumas coisas abomináveis que os egípcios praticavam e alguns do povo de Israel também começaram a praticar. No versículo 23 diz assim: nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Olha que ponto chegou o povo de Israel de ter intimidades com animais. Isso não acontecia só no Egito antigo, mas no mundo de hoje isso acontece. Existem pessoas que têm intimidades com animais. E a Bíblia chama isso de abominação. O texto diz aqui, confusão é. E o versículo 30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram entre vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Querido irmão, querida irmã, mesmo depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles ainda carregavam sequelas dos antigos costumes egípcios. E essas sequelas influenciaram grandemente o comportamento do povo de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra de Deus: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Bem, Moisés estava demorando, e aí eles disseram: vamos fazer o que nos apraz. Verso 2: e Arão lhes disse: olha só quem teve a ideia. Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Vemos aqui que Arão sofreu uma pressão por parte do povo. Moisés está demorando, Moisés já morreu lá no monte. Queremos adorar outros deuses. E aí Arão manda tirar, que todas as mulheres tirem as suas joias das orelhas. Esse foi um outro costume também que eles trouxeram do Egito. É interessante que algumas pessoas perguntam: mas por que Deus não arrancou tudo? Deus estava fazendo um processo de reeducação de forma gradativa. Tanto que, já mais para frente, em outros períodos, a Igreja de Deus não tinha mais esse costume.
mas eles estavam seguindo os problemas do Egito. Jeremias capítulo 7, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la. Então qual foi o grande problema? Contaminaram a causa de Deus, a casa de Deus, com coisas estranhas. Oséias capítulo 9, verso 10. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor aqui no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Você percebeu o quão fundo desceu o povo de Israel? As consequências de 400 anos de escravidão. E isso traz sequelas para o povo de Deus até os dias de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você pode ler na sua casa, verso 35 a 42, 51 e 52, vem falando exatamente sobre isso. Entre as coisas consideradas sagradas pelos egípcios estava o boi. O boi e o bezerro. E por causa disso é que o povo escolheu adorar um bezerro de ouro. O livro Patriarcas e Profetas, página 267, a edição de 2022, fala: entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade, estava o boi e o bezerro, e foi pela sugestão dos que haviam praticado essa forma de idolatria no Egito, que então foi feito um bezerro de ouro. Nessa circunstância, Deus precisava de alguém que não tivesse medo. Um homem de pulso, um homem de coragem, um homem de determinação, que não tivesse amor à sua própria vida e lutasse pelo que era direito. Deus esperava que Arão fosse esse homem, mas infelizmente ele não foi esse homem. Hoje nós vivemos numa era que nós podemos chamar de sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? Você troca uma maneira de interpretar a Bíblia por outra. Você troca um sistema religioso por outro sistema religioso. Uma nova roupagem da leitura da Bíblia. Não, não é bem assim. Vamos dar aqui um novo corpo à mensagem. Então, muitos procuram defender as suas apostasias por uma nova leitura da Bíblia. Nós vemos hoje, nas redes sociais, vídeos de um sistema, um cristianismo progressista,
que tem como âncora o relativismo, ou seja, tudo é relativo. Não é bem assim. Não é da maneira que Deus falou. A gente pode dar uma nova ideia sobre isso. Mas nós precisamos ter compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, compromisso com a sua igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim. Mateus, capítulo 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui diz que a igreja de Deus, a igreja remanescente, permanecerá até o fim. Aqui diz assim: se vos demonstrais firmes nos princípios, destemidos no dever, zelosos no buscar exemplificar a Cristo em vosso trabalho diário, todavia humildes, brandos e amáveis, pacientes e perdoadores, prontos a sofrer e perdoar injúrias, sereis uma carta conhecida e lida por todos os homens. Deus precisa de crentes zelosos. Deus precisa de pessoas que não tenham medo da sua reputação, da sua honra, da sua posição em defesa da sua palavra. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava numa congregação, e aí um grupo foi cantar na frente e colocou um playback de música com muita bateria. E um irmão se sentiu incomodado, foi lá e desligou o relógio da igreja. Foi a posição que ele teve no seu zelo e amor à verdade. E é disso que nós precisamos crer e confiar. Nós não podemos ter medo. Quando alguns caminhos não funcionam, outras medidas são necessárias. Mas que o Senhor nos abençoe a todos nós como líderes da obra do Senhor, líderes das igrejas locais, para que possamos ter firmeza em defender o que é direito, porque é direito. Que Deus nos abençoe para isto. Amém. Vamos neste momento orar ao Senhor, orar por todos os nossos pedidos de oração. Querido Senhor Jesus, aqui diante do teu altar nos encontramos mais uma vez, gratos pela oportunidade de nos lançarmos aos teus pés. Colocamos diante do Senhor todos os nossos pedidos de oração. Ajuda-nos a ser firmes, a ter coragem, determinação, para lutarmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Dá-nos um sábado na tua paz. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Alto preço ali pagou, numa cruz se entregou. Foi seu sangue que verteu por mim. Nunca alguém me amou assim.
mais puro e mergulhar, contemplou meu coração, me amou de tal maneira que não pude resistir. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti. Perdoa-me, Senhor, por ser tão fraco e tão pecador, e ajuda-me a te servir como um servo fiel. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos, em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti, pois tu és digno. Quero me entregar totalmente a ti, totalmente a ti. Queremos agradecer, embargou a garganta aqui, preciso de água. Já deu. Agradecemos a todos que participaram conosco durante este culto, que Deus possa abençoá-los ricamente, tenham um feliz sábado, e nós estaremos de volta amanhã, domingo, com mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estaremos ao vivo com vocês para todo o Brasil. Deus abençoe, um feliz restante de sábado e fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.